Sabe aquele objeto na sua casa que você conhece de cor? Sabe aquele objeto na sua casa que você conhece de cor? Pra mim é um copo específico que fica na bancada da cozinha. Ele é de vidro temperado, grosso, pesado. Tem a base larga, o fundo espesso. Sabe, é daqueles copos robustos que você sente o peso na mão. Ele não é de tombar fácil. A bancada é nivelada. A superfície não é escorregadia. É um copo estável, quase um pequeno pilar de vidro na minha cozinha. Ontem à noite, decidi fazer um teste. Peguei uma câmera de segurança nova que comprei e quis ver como funcionava o modo noturno. Apontei para a cozinha, um ambiente que eu conheço bem, com iluminação controlada. O copo estava lá, em pé, no lugar de sempre, ao lado da pia, firme, imóvel. Um ponto de referência perfeito. Dei play na gravação, fui dormir e esqueci do assunto. A ideia era só ver a qualidade da imagem no escuro, nada mais. Eu avancei o vídeo, passando pelas horas da madrugada. Tudo normal. Silêncio, escuridão, a paz de uma casa adormecida. Nenhum ruído de vidro batendo na pedra. Não havia o menor sinal de vibração na imagem. A água que estava dentro dele não tinha nenhum respingo na bancada, nenhuma gota fora do lugar. A base do copo não deslizou, não arrastou. Não houve aquele pequeno balanço que precede uma queda. O copo não girou sobre o próprio eixo. A sombra dele simplesmente mudou de forma, de uma silhueta vertical para uma horizontal. Era como mágica. Uma mágica perturbadora. O vídeo não mostrava o movimento. Mostrava apenas o antes e o depois. Um segundo em pé. No segundo seguinte, deitado. Um corte seco na realidade. Como se o universo tivesse pulado uma etapa. E o silêncio. O silêncio absoluto na gravação era mais alto do que qualquer barulho de queda poderia ser. Era a ausência total de uma causa. Minha mente começou a correr, tentando encontrar uma explicação lógica. Eu sou uma pessoa cética, acredito em física, em causas e efeitos. Então, comecei a listar todas as hipóteses possíveis, por mais absurdas que parecessem. Primeiro, pensei no ar quente. A lava-louças fica embaixo daquela parte da bancada. Será que um sopro de ar quente subiu e desestabilizou o copo? Improvável. A máquina estava desligada há horas, e o copo é pesado demais para isso. Segunda hipótese, microdeslizamento. Talvez a base do copo estivesse um pouco úmida, e a condensação criou uma película de água que o fez deslizar lentamente. Mas a bancada estava seca na gravação, e um deslizamento lento teria sido capturado pela câmera. Terceira, vibração. Alguma vibração no encanamento? Um caminhão passando na rua, mas a câmera não registrou nenhuma trepidação. E os outros objetos na bancada permaneceram imóveis. Continuei a minha investigação. E se a queda foi tão lenta que ficou abaixo da taxa de captura de quadros da câmera? Isso explicaria a ausência de movimento, mas não o silêncio e a falta de respingos. Perda de frames? Talvez a câmera tenha pulado justamente os segundos cruciais da queda. Verifiquei o arquivo de vídeo
E não havia corrupção de dados, nem perda de pacotes. A gravação era contínua. E o vento? A janela da cozinha estava entreaberta. Uma corrente de ar. De novo, o copo é pesado. Uma brisa não o derrubaria. E uma ventania teria movido outras coisas. Pensei até em expansão e contração térmica. Será que a mudança de temperatura durante a noite fez o vidro ou a bancada se alterarem minimamente? Ou talvez o copo tivesse microfissuras internas, invisíveis a olho nu, que cederam sob seu próprio peso. A última hipótese técnica era a compressão do vídeo. Será que o algoritmo da câmera, para economizar espaço, simplesmente apagou os frames da transição por considerá-los redundantes? Todas essas explicações existem no mundo da ciência e da tecnologia. Elas são plausíveis em teoria, mas nenhuma delas, nem a combinação de todas, conseguia explicar o cenário completo. Nenhuma delas explicava por que o copo se deitou sem girar, sem deslizar 1 milímetro para o lado, sem tremer. E, acima de tudo, nenhuma delas explicava como um objeto de vidro pesado pode cair sobre uma bancada de pedra, sem produzir absolutamente nenhum som. A gravação era um vácuo auditivo. Era silêncio absoluto no momento exato da transição. Era como se as leis da física tivessem tirado uma folga de 1 segundo. Decidi que precisava recriar o evento. Se houvesse uma explicação física, eu a encontraria através de testes. Transformei minha cozinha num laboratório. Peguei o mesmo copo, enchi com a mesma quantidade de água e o coloquei no mesmo lugar. Primeiro, o teste do ar quente. Usei um secador de cabelo por baixo da bancada. Nada. O copo nem se mexeu. Depois, o teste da umidade. Molhei a base do copo e a bancada. Ele ficou mais fixo, na verdade, por causa da tensão superficial da água. Inclinei a bancada artificialmente, colocando calços sob os pés do armário. O copo deslizou, claro, mas fez barulho e respingou água por todo lado. Bati portas. Pulei no chão para simular vibrações. O copo balançava, mas nunca caía daquela forma limpa e silenciosa. Gravei tudo em câmera lenta com meu celular, esperando capturar algo que a câmera de segurança perdeu. Mudei a temperatura do ambiente com o ar-condicionado, alternando entre quente e frio. Nada. Posicionei 2 câmeras de ângulos diferentes para garantir que não estava perdendo nada. Então, em um dos últimos testes, tive uma pequena vitória. Coloquei uma minúscula gota de detergente de lavar louça embaixo da base do copo, sobre a superfície seca. A gota agiu como um lubrificante, quase invisível. E, depois de alguns minutos, o copo começou a deslizar. Muito lentamente. Ele escorregou por alguns centímetros e, finalmente, tombou. Sozinho. Eu tinha encontrado uma maneira de fazer o copo cair, mas isso só tornou o vídeo original ainda mais estranho, porque no meu teste bem-sucedido, o copo escorregou visivelmente. Ele girou um pouco ao cair e, mesmo com a queda lenta, fez um som claro e audível quando o vidro bateu na pedra. No vídeo real, o original, a base estava seca. Eu chequei isso dezenas de vezes. O copo não escorregou. Ele simplesmente mudou de estado de vertical para horizontal, no mesmo lugar. Ele não girou. Ele não tremeu. E, o mais importante, ele não fez som. Nenhum som. O meu teste bem-sucedido explicou como um copo poderia cair sozinho, mas não explicou como aquele copo caiu. A explicação que encontrei só serviu para reforçar o mistério, não para resolvê-lo. No final, o que resta não é o movimento inexplicável do copo. É o silêncio total e absoluto que envolve o evento. Obrigado por assistir a essa história. Se você já passou por algo inexplicável assim, compartilhe nos comentários. E se gosta de mistérios como este,
Não se esqueça de se inscrever no canal.